Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da série De Olho nas Profissões. Um programa para você que está na dúvida de qual profissão escolher, qual carreira profissional seguir. Eu tenho certeza que o De Olho nas Profissões vai te ajudar nesse processo. Então eu já quero te convidar para nos acompanhar nas redes sociais, no YouTube, canal TV Câmara Caraguatatuba. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E no Instagram é só seguir o @TV Câmara Caraguatatuba. Antes de eu apresentar a profissão e o meu entrevistado de hoje, roda a vinheta para você saber qual carreira que a gente vai conhecer neste episódio. Eu fiz uma busca no Google sobre a profissão de arquiteto e o resultado foi: o arquiteto é um profissional que planeja, projeta, constrói e acompanha a execução de obras, desde a concepção inicial até a finalização. Ele atua em diversos espaços como edificações, espaços urbanos e paisagísticos. E para conversar um pouco mais sobre essa profissão, sobre arquitetura, eu estou aqui com o Antônio Pinheiro, um arquiteto aqui em Caraguatatuba há 9 anos e que atua nessa área como gerente de obras, né, Antônio? Muito obrigada por nos receber, por aceitar conversar com a gente hoje. Obrigado, Letícia, pelo convite. Muito prazer em falar com vocês. Vamos falar um pouco da área da arquitetura hoje aqui. Um bate-papo bem bacana. Perfeito. E Antônio, para a gente começar então, eu queria conhecer um pouco mais da sua trajetória. Como você decidiu, com quantos anos foi essa escolha pela área da construção civil? É a área da construção civil. Perfeito, tá ligada também. Eu comecei a cursar com 17 anos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Logo depois do ensino médio, Logo então? depois, já me formei, já entrei na faculdade. Eu já me identificava com o ramo, com o setor, sempre fui uma pessoa muito observadora, então eu admirava os edifícios, as edificações, até a parte também de arquitetura, decoração, e me encantei pela arquitetura, com alguns conhecidos já também arquitetos, e encarei essa faculdade, e hoje eu estou atuando aí há 9 anos nessa área. Gostava de matemática desde o tempo de escola? Sempre me identifiquei com a parte de exatas. Tem que gostar de exatas, tem não tem gostar. jeito. Um pouco menos que o engenheiro, mas tem que gostar. E quais são as áreas assim, de atuação, as principais atividades de um arquiteto, Antônio? Perfeito. O arquiteto ele tem várias atribuições, ele tem o design de interiores, ele tem projetos, tanto residenciais como comerciais, parte de licenciamento, é um leque de opções. A arquitetura ela não para apenas em projeto. Você pode estar buscando vários ramos aí para a sua profissão. Legal. E você falou agora do design de interiores, é uma dúvida minha. O que a arquitetura ela se diferencia, tanto da engenharia civil, quanto da profissão de design de interiores? Perfeito. É uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas olham como a parte de engenharia e execução, parte de arquiteto projeto, e o design de interiores ali como uma imagem, né? Como a questão de 3D, e é um conjunto, tem que ter uma harmonia entre todas as profissões. É muito importante para conceber um bom projeto, que todas essas disciplinas estejam em conjunto, né? Então o arquiteto com a sua participação na concepção do projeto, mas também com o vínculo da área da engenharia e a questão do design de interiores depois para trazer toda aquela elegância no projeto, sofisticação, para dar aquele toque final, super importante. Bacana, mas você mencionou na pergunta anterior que é uma área de atuação também o design de interiores dentro da arquitetura. Também. Existe um curso técnico também em design de interiores que a pessoa consegue estar fazendo antes de ir para essa disciplina, porque hoje em dia, até com a parte de tecnologia, facilitou bastante essa área de design de interiores e ela cresceu demais. Então a pessoa consegue estar bem ligada à área da arquitetura. Sim. Legal.
Bom, você já falou sobre o curso técnico, né, de design de exteriores, mas assim, aquela pessoa, às vezes adolescente, jovem, saindo do ensino médio, está incerto, tem medo de ingressar de cara numa faculdade, não ser bem aquilo que ele esperava. Então, existe algum curso técnico, curso livre que a pessoa pode fazer para ter esse primeiro contato com a área? Existe, eu digo que dois, que está relacionado ao design de interiores, técnico em design de interiores, e técnico em edificações. São essas duas modalidades que ajudam muito para direcionar tanto o arquiteto como o engenheiro ou o design de interiores. E Antônio, antes da gente começar a gravação, a gente estava conversando sobre a sua área de atuação, que é um pouco diferente, né? Não é o que normalmente a gente imagina ou espera de um arquiteto. Então eu queria que você explicasse qual é essa área e como que foi esse processo de identificação, de você atuar nessa vertente da arquitetura. Os arquitetos normalmente estão ligados a escritório de arquitetura, design, e a minha atuação é um pouco diferente, realmente. Eu atuo um pouco, a grosso modo, mais ligado à área da engenharia. Então eu tenho participação na área de arquitetura dentro da construtora, que é sendo autor dos projetos prediais, mas também acompanhando a execução de obra, que normalmente é ligado à parte da engenharia. Lá no início, lá no início, tudo começar. Desde o início até o fim do empreendimento, até a entrega final do empreendimento. E também participando de todo o planejamento estratégico dele, o planejamento técnico-econômico do desenvolvimento. Mas sempre com um olhar clínico, com um olhar de arquiteto, porque é a minha atribuição. Então isso dá um toque final no empreendimento, acredito. E eu imagino então que isso traz até um dinamismo para a sua rotina, né? Sua rotina fica bem dinâmica, mas antes da gente entrar nesse mérito do seu dia a dia como profissional, mesmo na prática, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos aí para entender, Antônio, como que é o seu dia a dia mesmo como arquiteto. Legal. A gente volta já. E estamos de volta com mais um episódio do De Olho nas Profissões. Hoje eu estou conhecendo um pouco mais sobre a profissão do arquiteto e eu estou conversando, né, com o Antônio Pinheiro sobre a arquitetura. E a gente está num cenário diferente agora, né, Antônio? Para a gente ver como que é o dia a dia desse profissional na prática. Então me explica melhor onde que a gente está. Estamos paramentados também com capacete, né? Me fala um pouco do seu dia a dia aqui, nessa parte da obra, nessa parte prática, que não se resume só a escritório, a gente já falou sobre isso no bloco anterior, né? Perfeito. Nós vimos todo o planejamento de um empreendimento que vai ser construído. Estamos aqui no local agora, onde a primeira etapa a gente trata como canteiro de obras. Nós vamos ter aqui um espaço também para um decorado, um apartamento modelo, né? E estamos já preparando também toda a sua estrutura e começar a execução. Então esse aqui é o ambiente que logo logo vai estar com outra cara, com cara mais voltada realmente à construção, à obra. É só o começo, é só a primeira etapa, agora né? É só o gostinho. E esse decorado que você falou é a simulação de como vai ser para o cliente, né? O possível comprador, morador, depois tem uma noção de como que vai ser. Isso, nós vamos estar executando um apartamento de 2 dormitórios no chão, para que a pessoa, o cliente, o comprador, visite e veja todos os detalhes desse empreendimento que foi projetado com muito carinho. Legal. E Antônio, qual que é a sua função de fato como arquiteto no decorrer de todo esse processo de obra? Desde o começo, como está aqui agora, até o final? Além do projeto, que é de minha autoria, o planejamento também das próximas etapas, cronograma, orçamento detalhado, todo o controle, o planejamento financeiro do empreendimento. Aqui também eu trago as informações para a frente de trabalho, mestre de obra, o engenheiro em campo, todo o pessoal que precisa das instruções e informações, a gente contribui aqui repassando isso para eles e acompanhando e monitorando todo o trabalho, sempre com muita parceria com a equipe de obra. E qual que é a frequência de um arquiteto, assim, as visitas técnicas de um arquiteto? Quando você vem para ver exatamente o quê? Para conversar com os demais profissionais? E qual que é a frequência disso? Vai muito da sequência de trabalho. Dependendo do cronograma, exige uma frequência maior. Nas visitas, nas reuniões que nós temos nas obras, para liberação de serviços,
para programar semanas ou meses à frente. Então isso vai variar bastante na nossa rotina. E Antônio, com o crescimento da tecnologia, né, com o avanço da tecnologia, tem muitas profissões que ficam amedrontadas, né, pela possibilidade ali de substituição, de tomar o lugar. E eu não consigo imaginar isso na construção civil, mas me corrija se eu estiver errada. De que forma a tecnologia, o crescimento da tecnologia, talvez inteligência artificial também, contribui na construção civil? Realmente, nós temos avanços na questão de maquinário, equipamento, a parte eletrônica, computação, vem ajudando muito a questão da construção civil. Mas o trabalho humano na construção civil ele é super importante e indispensável. Então, esse avanço não vai prejudicar em nada nessa questão do trabalho humano. É muito importante ainda. Então, a gente pode falar que está mais aliado ali na parte de projetos, né, auxiliando talvez o arquiteto a desenhar uma planta, alguma coisa desse tipo? A tecnologia está muito voltada para essa área? Isso. Uma das últimas tecnologias que vem ajudando muito foi uma plataforma que eles chamam de BIM, né? Que ela ajuda muito na questão do projeto, você conseguir visualizar ele em 3D, para você mitigar algum erro, você conseguir ver conflitos de outras disciplinas de projeto. Isso tem ajudado muito a questão da execução de obra, muito importante. Mas, como eu falei, ainda o trabalho humano ali, ele acaba sendo indispensável. Bacana. Falar um pouquinho sobre mercado de trabalho, né? No geral, e também uma dúvida, porque hoje em dia a gente percebe que pessoas com mais idade, né, pessoas mais experientes têm voltado aos estudos, né, se formando, buscando uma faculdade. Como que é a área da construção civil, especialmente a arquitetura, para esse público? Qual que é a projeção de carreiras? Na minha época, quando eu cursei a arquitetura, tinha pessoas de diversas idades, realmente, cursando e migrando para uma nova profissão. Advogados, já de carreira, migrando para a área da arquitetura, por uma certa aptidão. E a arquitetura ela é um leque de opções e não existe idade. Então, uma pessoa mais velha que faz essa transição de carreira, às vezes trabalhou a vida toda na área da construção civil, mas quer um conhecimento a mais e tal. Você acha que consegue encontrar o seu espaço, não tem problema? Consegue tranquilamente. Justamente até pela experiência da vida, ajuda muito. Alguns detalhes que é importante na área da construção, uma pessoa com mais experiência. Pela sua experiência, Antônio, você acha que a arquitetura ela tende a crescer, tende a ter áreas novas com o passar dos anos? Ou você acha que já é bem ampla, que não vai mudar muito disso? Construção civil, arquitetura, só cresce. É impressionante como a cada dia a gente vê coisa nova acontecendo, novos empreendimentos com muita tecnologia. E no Brasil estamos sendo referência em bastante inovações que estão acontecendo. Legal. E para a gente terminar então, Antônio, eu quero que você deixe uma dica, né, para quem está nos assistindo, os jovens, adolescentes que estão aí nessa fase de buscar uma profissão que se identifique, ou também pessoas mais velhas que queiram fazer essa transição de carreira. O que você acha que eles devem fazer uma análise, identificar em si, para realmente ter certeza de que é a profissão certa a seguir? Legal. Acho que para a profissão da arquitetura, você precisa ter uma aptidão ali artística, você precisa ser criativo, mas também ter um certo observador, ser um pouco crítico, que isso ajuda bastante, né, nesse desenvolvimento. Porque a gente analisa muito empreendimentos, analisa projetos, referências projetuais, referências arquitetônicas, então esse olhar de observador, ele agrega muito, pode te ajudar bastante. E gostar de exatas, né? Tem que gostar de matemática, Antônio, não tem jeito. Faz bastante conta. Então já não é uma área para mim. Antônio, muito obrigada, viu, por conversar com a gente mais uma vez, pelo espaço aí na sua agenda, que deve ser super corrida, para vir aqui falar para esses jovens adolescentes que estão nessa área de decisão. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Obrigado a todos.
Eu quero agradecer a você que ficou com a gente até o final e pedir aquela ajudinha que você já sabe, né? Deixar aqui nos comentários uma profissão que você tem interesse, quer conhecer um pouco mais da prática, do dia a dia. Deixa aqui nos comentários que com certeza a gente vai atrás para conhecermos juntas. E eu espero você no próximo episódio do De Olho nas Profissões.